Bom, hoje nós vamos falar sobre o que podemos chamar interpretações hiperbólicas da contingência. Mais concretamente sobre o construtivismo radical e o desconstrutivismo. E tudo isso no contexto do nosso seminário, que já está na 9ª sessão sobre ordem e contingência na teoria sociológica. Então, a academia sempre se viu num embate com a ignorância e, frequentemente, com ideologias. A novidade é que, além desses dois adversários perenes, ela confronta-se hoje com a confusão conceitual e mental de muitos dos seus membros. Essa confusão faz da história das ideias um potpourri de narrativas que competem entre si sem o mínimo de critério. Com forte viés anticivilizatório, pois aposta na libertação do it em detrimento de prescrições morais, abdica do discurso racional, nega qualquer possibilidade de uma aproximação à verdade e enterra de vez aquilo que costumamos chamar realidade. As ciências humanas nunca comungaram num paradigma único, para fazer depois de uma crise paradigmática consensualmente ciência normal, como diria Kuhn. Grandes discussões entre escolas, frequentemente com visões totalmente opostas, evitaram que a unidade da razão apagasse a multiplicidade das suas vozes. Kantianos versus hegelianos, materialistas contra idealistas, positivistas versus dialéticos, etc., etc. Nas ciências humanas e sociais, é infinito o número de posições, vertentes e comunidades científicas acreditando no seu paradigma e criticando o paradigma do outro. No entanto, parece que o quadro mudou radicalmente desde que Lyotard, na esteira do Zeitgeist de uma nova época, constatou a incredulidade nas metanarrativas. Isso em 1979. Cada vez menos podemos identificar escolas teóricas que realmente argumentam em consonância com seus próprios clássicos. Cada vez menos podemos ainda identificar diferenças realmente paradigmáticas na raiz dos argumentos apresentados. Quem se autodeclara marxista hoje dificilmente é um. Apesar da sua escatologia histórica e seu posicionamento político mais do que questionável, o marxismo ainda tinha, por causa da sua interpretação da relação do homem com o mundo enquanto metabolismo, uma percepção da realidade econômica. Interpretação não livre de aporias, mas todavia criticável ou falseável, como diria Popper. A sociologia, como ela é hoje praticada nos centros de filosofia e ciências humanas Brasil afora, e a situação não é muito diferente em outros países, não é mais corrigida pelos fatos, coisas, dados, pelo concreto, pela praxis, pela produção, ou seja, como queremos nos referir à realidade. Significados e ressignificações, identidades e identificações, símbolos e signos, essência, substância, desintegração e performatividade, nadamos no mar de palavras e um jogo linguístico confuso e difícil de decifrar. Em especial, nas últimas décadas e na esteira do sucesso do construtivismo radical, uma palavra fez entre os cientistas sociais uma carreira inédita, a desconstrução. É mérito de Derrida traduzir o conceito de destruição de Heidegger como desconstrução. Mais tarde, relata Derrida que teria tentado, como ele diz, traduzir as palavras heideggerianas de destruição e apau e adaptá-las para minhas finalidades. Com isso, pretendeu evitar a conotação de destruição presente também na palavra destruição.
Essa alusão que radicaliza e tonifica o significado da desconstrução pode eventualmente ser melhor entendida se lembrarmos-nos da tradição fenomenológica marcante para o Heidegger dos anos 20. Foi Husserl, na fase inicial importante para Heidegger, que convidou ir para as coisas e pensar sem conceitos. Husserl propõe uma aproximação aos objetos, eliminando, num primeiro passo, todas as hipóteses anteriores e opiniões tradicionais sobre o fenômeno em questão. Esse procedimento, também chamado redução eidética, é consequência da epoquê, uma suspensão do juízo, postura a ser seguida pelo passo metódico da redução eidética transcendental. Nesse segundo momento, afastando todas as características secundárias, revela-se o que o objeto realmente é, a sua essência. O caminho da destruição dos conceitos não pode negar a influência de Husserl e foi aprofundado pelo Heidegger maduro na busca da simplicidade e do pensar pré-conceitual. O fato que ainda não pensamos consiste em boa parte no hábito científico e também filosófico de cobrir com conceitos e representações aquilo que é. Somente perpassando a destruição das representações, chegamos à apresentação daquilo que é, por exemplo, de uma árvore na nossa frente. Diz Heidegger: estamos fora da ciência. Em vez disso, estamos, por exemplo, frente a uma árvore florescente e a árvore está na nossa frente. Ele apresenta-se. A árvore e nós apresentamos-nos um para o outro, enquanto ela está aí e nós estamos na frente dela. Nessa relação, colocado um em frente ao outro e para o outro, somos a árvore e nós. Então, não se trata nessa apresentação de representações que circulam pela nossa cabeça. Paramos um instante como se nós quiséssemos puxar fôlego antes e depois de um salto. Agora saltamos mesmo para fora da área comum das ciências e ainda mais, como mostra-se agora, da filosofia. E para onde pulamos? Será para dentro de um abismo? Não, mas ao chão no qual vivemos e morremos se não queremos iludir-nos. É uma coisa curiosa, ou melhor, uma coisa estranha, que temos que saltar primeiro ao chão no qual nós já estamos. Heidegger ressalta aqui, primeiro, a despedida de representações e ilusões e daquilo que circula pela nossa cabeça. Segundo, um observador que se descobre sendo junto com aquilo que observa. Terceiro, a volta ao chão onde já estamos. Eis aí um belo exemplo de um pensar sem conceitos que, depois de ter destruído a distância criada pelas representações, abraça a realidade, o chão onde vivemos e morremos. Um realismo pré-conceitual que permeia boa parte da filosofia, arte e literatura existencialista, materialista e concretista do século XX. Com a destruição, Heidegger queria chegar a uma maior precisão dos conceitos. Não nega a tradição ontológica, no entanto, quer definir seus limites e possibilidades. Heidegger também argumentou a favor de um entrelaçamento da destruição e da construção. Entendeu a construção fenomenológica como projeção do ente dado na direção do ser e suas estruturas, acompanhado por uma desmontagem de conceitos herdados. Esse último passo chamado explicitamente destruição. O curioso é que o impulso husserliano de chegar mais perto às coisas para descobrir sua essência perdeu-se
para ser substituído depois de ter destruído o sentido natural das coisas por uma atribuição arbitrária de qualidades que essas coisas de antemão não tinham. A desconstrução contemporânea parece querer eliminar as opiniões preconcebidas usando a tábula rasa da ausência do sentido para impor novas interpretações aos fenômenos antigos. Já que essa reconstrução dos significados não tem outra âncora senão a própria consciência dos seus autores, voltamos na história das ideias por mais de 2 séculos. É a reprodução do idealismo filosófico, na sua forma mais rasteira, que consegue a façanha de instituir dogmaticamente seus valores e perspectivas depois de ter desconstruído, num banho ácido de relativismo e nihilismo, os sentidos e valores pré-estabelecidos. Não surpreende que autores importantes do desconstrutivismo passaram de uma ou outra forma por uma adaptação de Hegel às suas necessidades e interesses teóricos. Em consequência, a história da destruição torna-se um looping conceitual que, em vez de nos afastar das ilusões e representações não fundamentadas, nos leva para o mundo do mero opinar ou crer. O novo realismo contido em Nietzsche, nas reflexões de Husserl e mais ainda em Heidegger, transformou-se na mão dos pós-estruturalistas, pós-modernos queer theorists em um novo ilusionismo. Podemos nos até perguntar até qual ponto a crise do marxismo acadêmico está, mais uma vez, na raiz da regressão pré-Marx da esquerda intelectual europeia. É frequente, já em gerações acadêmicas anteriores, responder às frequentes crises do marxismo, crises tanto teóricas como políticas, com uma tentativa de reanimar o método de Marx, por sinal, a dialética hegeliana, para recompor o sentido original do próprio marxismo. No debate sobre os futuros caminhos da social-democracia alemã nos anos 90 do século XIX, com orientação marxista, podemos registrar uma primeira tentativa nessa direção. Eduard Bernstein opõe-se com toda razão aos argumentos revolucionários da ala esquerda do partido, dizendo: todas as vezes em que observamos o ensinamento que parte da economia como o fundamento do desenvolvimento da sociedade capitular ante a teoria que conduz ao culto da violência, que conduz o culto da violência ao ápice, então estaremos diante de um princípio hegeliano. Talvez apenas como analogia, o que seria ainda pior. O grande engano da dialética hegeliana é que ela nunca está completamente errada. Ela cobiça a verdade como a luz errante cobiça a iluminação. Ela não se contradiz, porque depois dela, cada coisa porta consigo mesmo a sua contradição. Existe uma contradição em colocar a violência onde ainda há pouco se encontrava a economia, ou não, pois a violência é por si só uma potência econômica. Mas as tentativas de buscar apoio em Hegel, quando Marx está em apuros, não param por aí. De Lukács a Ernst Bloch e Jean-Paul Sartre vão as tentativas de flexibilizar ou relativizar dialeticamente o determinismo econômico contido em Marx, fazendo a coisificação e alienação tentativas que têm um desfecho grandioso e melancólico na dialética negativa de Theodor W. Adorno. Pois, junto com o próprio marxismo em declínio, enfraqueceu também a tradição dialética, evocada em seu apoio. Outras fontes vivas, outras fontes mais vivas, tinham que ser abertas para alimentar o projeto da superação do status quo, tanto do capitalismo como do patriarcado, ou, em geral, da ordem social ocidental pré-estabelecida. Politicamente, é mais do que curioso que o mal afamado Heidegger começou a ser referência filosófica, principalmente entre jovens franceses como Foucault e Derrida, e toda uma geração em volta.
Enquanto Adorno celebrava seu desprezo pelo homem da Floresta Negra no jargão da autenticidade, descobriram os franceses que Heidegger e sua ontologia fundamental continham uma mensagem importante. O ser é contingente e passa sua contingência para todos os entes existentes. O fato que algo é como é, mas também poderia ser diferente, assusta aqueles que percebem a ameaça a qualquer ordem que essa mensagem também transmite. No mínimo, inspira a descoberta da contingência cuidado com as formas ordenadas e sensibiliza para a fragilidade daquilo que se cristalizou em longos processos históricos. Para aqueles interessados na variação, transformação, mudança, ruptura, revolução, etc., era o que faltava depois da ressaca marxista e sua dialética bipolar para dar asas à imaginação. O próprio Derrida mostrou mais do que uma vez descontentamento com a leitura dos seus escritos, em especial com a carreira do conceito da desconstrução, que ganhou cada vez mais vida própria, independente do seu autor. Derrida mesmo vê a sua ideia de desconstrução inserida no contexto teórico de Hegel, Marx, Nietzsche, Heidegger, Kojev, no fim da filosofia, fim do homem, fim da história, na percepção desses autores. E na longa crise do marxismo soviético pós-guerra. Assim ele diz, sem dúvida, era neste elemento onde se desenvolveu o que chamamos de desconstrução. E principalmente na França, é impossível, neste momento, entender algo da desconstrução sem levar em conta esse contexto histórico. Derrida defende um outro pensado conhecimento, que não exclui a ciência, mas destrói as representações comuns dela e a coloca de cabeça para baixo. Em outro momento, se referindo àquilo que herdamos dos grandes autores, define herdar como filtrar, adiar, variar e decidir qual parte da herança nós aceitamos. Convida para ouvir as múltiplas vozes de uma frase e um texto. Pois Derrida vai além. A diferença está sendo superada pela diferença, um quase-conceito que dissemina não a multiplicidade de identidades e sentidos, não é uma mera polissemia, mas uma ação corrosiva que desconstrui qualquer posicionamento fixo e significado último. Sabemos da importância da diferença ontológica, da diferença entre o ser e os entes, com a qual Heidegger introduz sua ontologia fundamental. Com o descobrimento do ser, consegue Heidegger um fundamento nunca plenamente alcançado, todavia dando direção ao seu pensar. Com certa necessidade e coerente com o ser e tempo, Heidegger vai parar e morar perto, todavia distante, daquilo que é o mais importante, o ser. Difícil não ver nisso uma postura mística, no sentido filosófico e teológico da palavra. A superação da metafísica, o projeto de Heidegger, percorreu um grande círculo. O sagrado o espera no lugar onde ele partiu e onde ele não o esperava. Derrida, movido pelo mesmo furor antimetafísico, tem outro alvo primordial. Não é o esquecimento do ser, mas a escrita e sua interpretação que não revelam a verdade plena. Sempre oscilam, adiam e não têm autoridade. Arriscamos-nos também, nesse caso, de apontar na direção da mística. E também, nesse caso, sem a mínima conotação pejorativa. Então, apontamos na direção da mística que não permite que Derrida alcance a verdade pura e a palavra exata. A desconstrução é movida por motivo de desprofanizar o que foi profanizado e deturbado a partir do momento da sua fixação por escrito.
A gramatologia procura nos combos dos sinais o rastro daquilo que é o mais importante, mostrando que qualquer fixação não chega perto do indizível. De sua maneira, aponta Habermas, na sua leitura de Derrida, numa direção semelhante. Comparando Derrida com Heidegger, diz ele, apesar da postura diferente, também ele, o Derrida, somente mistifica. Ele desvincula o pensamento essencial desconstrutivista da análise científica e para na adoração, usando fórmulas vazias de uma autoridade indefinida. Essa não é, portanto, a autoridade do ser descoberto dos entes, mas a autoridade de uma escrita não mais sagrada, uma escrita exilada, errante, alienada do seu sentido próprio, uma escrita testemunhando a ausência do sagrado. Entender a polifonia de um texto, como as várias dimensões ou camadas do seu conteúdo, afinal, posso ler um texto sob ângulo histórico, psicológico, estético, etc., está na longa história da leitura, da interpretação, da exegese. O que une, nesse caso, as múltiplas vozes é o próprio texto, que não se multiplica, pois continua sendo o mesmo e único texto. Habermas, quando fala da unidade da razão, na multiplicidade das suas vozes, aponta nessa direção, ora se referindo ao grande texto da comunicação. Se perdemos o texto, o único e específico texto, como referência, perdemos todas as coordenadas. Uma espécie de dissociação cognitiva tomaria conta do leitor, que seria incapaz de associar o que ele escuta daquele que fala. Muito menos consegue recompor as vozes diferentes e temporariamente dissociadas para descobrir o sentido multifacetado desse mesmo texto. Uma compreensão errônea da contingência, que diz tudo é possível, contribui para uma leitura dissociada dos fenômenos. Não é tudo que é possível, somente muito mais do que nós geralmente imaginemos. A contingência dos entes, sejam eles artefatos, pedras, plantas, elementos químicos, etc., manifesta-se dentro de padrões das suas possibilidades. Uma abertura conceitual grande demais, uma variação interpretativa arbitrária e inadequada, produz somente ruído e não detecta as possibilidades reais que algum fenômeno específico tem. Não adianta querer expandir hiperbolicamente possibilidades, dimensões ou sentidos. Não somente as coisas existem dentro das suas reais possibilidades, como a nossa percepção somente é possível dentro de limites neurológicos e cognitivos. A fala da redução da complexidade de Luhmann não é somente uma ficção no mundo da teoria dos sistemas, mas é conditio humana. Estamos condenados à redução da complexidade, tanto na percepção como no campo do agir. Para poder agir, tens que esquecer, diria Goethe. E Luhmann completaria: você não pode ver que você não pode ver o que você não pode ver. Voltamos ao chão onde vivemos e morremos e tomamos conhecimento daquilo que Heidegger chama desocultamento. Pois este conceito une o fazer do homem com os limites e possibilidades dados pelo próprio ser. Nessa perspectiva, a técnica moderna e o pensamento tecnocientífico não são somente uma construção, mas uma maneira de desocultamento. Isso significa entender a técnica não mais exclusivamente como um feito humano e como algo exterior e exclusivamente instrumental. O desocultamento não é algo fixo, pois possui temporalidade e assim história. Na história das diversas populações culturalmente distintas, encontramos diferentes modalidades de desocultamento.
Estas, por sua vez, são, na sua diversidade, somente possíveis porque o ser permite diferentes maneiras de desocultamento. De certa maneira, podemos dizer que o ser mostra-se sempre de um ângulo diferente. De suma importância é o fato que o desocultamento foge da vontade humana de manipular as coisas ou construir ao seu bel prazer. O homem não dispõe sobre o não velado do ser que se mostra e se oculta no mesmo momento. Se somos incapazes de entender o que transcende o nosso horizonte, também não conseguimos entender esse retroceder do real. O desocultamento técnico moderno, que percebemos como autor exclusivo das nossas descobertas e desconstruções, ignora este outro lado do desocultar, essa permissão limitada, dado pelo próprio ser de participar nos seus segredos. Ou como Heidegger diz, o fato que o real mostra-se desde Platão na luz das ideias não foi feito por Platão. O pensador somente respondeu aquilo o que correspondeu com ele. O que também significa que conceitos construídos pelo homem, ideias, podem corresponder com aspectos da realidade sem que essa realidade se tornasse fruto de uma ideia ou seria uma construção meramente humana. Desocultar o ser significa deixar sempre algo no escuro. O ser nunca revela-se na sua plenitude. Esse tema ganha na filosofia tardia de Heidegger suma importância, porque confronta o filósofo com esse resto inexplicável do real que já Schelling caracterizou como algo que ficaria sempre inacessível para as nossas interpretações racionalizantes, ocultado no fundamento do ser. Voltando a Derrida, podemos dizer que a desconstrução é, na intenção desse autor, uma nova leitura de textos. Ela tenta decompor, desmontar a escrita, atrasar e adiar sua mensagem, repetir seu conteúdo inúmeras vezes em contextos diferentes, descobrir significados ocultos, etc. Digamos, etc., pois Derrida consegue nos seus textos variar, diferenciar, fazer oscilar suas ideias infinitamente. Nisso, Derrida insiste. Os sinais têm vários sentidos e as afirmações representam diferentes valores, pois a coexistência de evidências conflitantes não leva à unidade. As oposições continuam, não estão superadas em algum patamar superior. Surpreende que o conceito de desconstrução, que é relativamente modesto no seu alcance e suas pretensões, teve uma recepção tão calorosa entre os contemporâneos, que, quanto menos bagagem teórica possuem, mais tendem a simplificar a proposta da desconstrução, que, apesar da sua relativa pobreza de conteúdo, pois trata-se meramente de um método, é apresentada de forma exigente pelo seu autor. O próprio Heidegger, frequentemente confrontado com a objeção de ser misterioso, incompreensível ou até impreciso na sua escrita, é uma verdadeira clareira em comparação com os intermináveis meandros de Derrida. Seja o que for. Por que o sucesso do conceito de desconstrução? Vendo quem usa e onde aparece o conceito, temos um rastro para uma possível resposta. Primeiro, a desconstrução migrou desde sua criação, mais de 50 anos atrás, do seu uso entre os sofisticados filósofos franceses para a militância política, hoje geralmente de pouco conhecimento filosófico. Em geral, a origem do conceito de desconstrução e o significado que Derrida atribui a ele são desconhecidos. Houve um evidente deslocamento da desconstrução de Derrida para a desconstrução usada em contextos construtivistas e pós-modernos. Aliás, até o construtivismo, como ele se apresenta, por exemplo, nos debates sobre sexualidade e gênero, participa nessa migração e transformação do seu sentido original.
Construtivismo e desconstrutivismo parecem hoje, no entendimento de muitos, como os dois lados da mesma moeda. Seguindo o lema, o que posso construir, posso também desconstruir. Pois, dessa maneira, fica da conceituação original na tradição de Heidegger e Derrida somente a casca de uma palavra vazia, pronta para servir em qualquer jogo linguístico. Nas discussões sobre construção e desconstrução no âmbito das ciências sociais, nunca falta uma referência bibliográfica, o livro de Peter Berger e Thomas Luckmann, A Construção Social da Realidade. Escrito em 1962-63, o livro está na tradição da, na época, ainda jovem Sociologia do Conhecimento, que poderíamos chamar hoje também Sociologia do Saber, para evitar a alusão à teoria ou filosofia do conhecimento, da qual Berger e Luckmann se distanciam enfaticamente. Precursores deles são Max Scheler e Karl Mannheim, no campo estrito da sociologia do conhecimento. No campo macrosociológico, partem de Weber e sua interpretação por Alfred Schütz. E destacam a importância de Marx por ter levantado a questão da ideologia e da consciência falsa. Além do mais, referenciam o lema metodológico de Durkheim, tratar os fatos sociais como coisas. A sua sociologia do conhecimento, proposta pelos autores, tem decidido cunho empírico e visa a análise do conhecimento cotidiano, constitutivo para as culturalmente distintas sociedades. Para Berger e Luckmann, a realidade é a qualidade de fenômenos que existem independente da nossa vontade. Eles dizem, conhecimento definimos como a certeza que fenômenos são reais e têm qualidades definíveis. Já Max Scheler diz no prefácio da obra, certo, construção é uma palavra dura, ainda mais na boca de fenomenólogos. Quem constrói aqui? A realidade social mesma ou o sociólogo? Essa palavra dura que seduz hoje, meio século depois, construtivistas radicais, colocam Berger e Luckmann na fila dos antecessores da sua maneira de interpretar a realidade, o que é realmente e facilmente motivo para grandes desentendimentos, se conhecemos somente o título da obra. É tarde demais para esse empreendimento, mas para evitar associações errôneas, seria melhor pensar em outro título para este importante livro. Já a constituição social da realidade evitaria o pior. Melhor ainda seria a constituição social do cotidiano. O conceito construção mesmo tem tão pouca importância no decorrer da abordagem que nem aparece no minucioso Sachregister no final do livro. A referência de Berger e Luckmann no capítulo A Sociedade como Realidade Objetiva, a Antropologia Filosófica de Scheler, Plessner e Gehlen, realça a distância enorme entre os autores e qualquer construtivismo radical. Em consonância com os três antropólogos, eles constatam a inexistência de uma natureza biológica que determina formações socioculturais. Não obstante, importam de Gehlen o conceito constantes antropológicas, que possibilitam as criações culturais e, ao mesmo tempo, limitam-as. Eles dizem, assim podemos dizer, o homem tem uma natureza. Mais preciso, no entanto, seria o homem faz sua própria natureza. Ou, mais simples ainda, o homem produz si mesmo. Formulação que, na sua simplicidade, é aceitável como metáfora e conhecida desde a publicação dos manuscritos de Paris, escritos por Marx em 1843-44, mas somente publicado em 1932. Com a autoprodução do homem, refere-se Marx à produção dos meios da vida e aponta na produção da base material da vida em sociedade pelo próprio homem, junto com o conceito do mundo do homem. Como Marx diz, o homem, isso é o mundo do homem, Estado, sociedade.
Marx, com 25 anos de idade, afasta-se de qualquer antropologia idealista que vê na automovimentação do espírito a primeira instância incondicionada. Colocar Hegel nos pés. Esse projeto do jovem Marx deveria levá-lo a um materialismo dialético que, todavia, nunca deixou dúvidas sobre a essência da virada anti-hegeliana. É o ser que determina a consciência e não são as ideias que constroem o mundo. O marxismo de Marx é desde então, em primeiro lugar, estudo da economia e a busca das supostas leis que a movimentam. O fato que a dialética ficou bastante enfraquecida e deu lugar a um primado econômico, alguns dizem até a um determinismo econômico, esse fato levou a várias tentativas dentro do neomarxismo do século XX de tentar recuperar a perdida tradição dialética no pensamento do autor do O Capital. Podemos ver nisso ainda um certo mérito exegético. É, todavia, totalmente descabido citar Marx como algum precursor do construtivismo radical. O marxismo da esquerda pós-moderna é o marxismo sem Marx. Berger e Luckmann comungam no conceito da autoprodução do homem contido em Nietzsche nos manuscritos de Paris de Marx e diferenciado pela antropologia filosófica dos anos 20 e 30 do século XX, então por Sheila Plessner e Hegel. A famosa frase de Plessner, o homem é artificial por natureza, sublinha que o homem é condenado por sua constituição biológica, porque ele é pobre de instintos e deficiente nesse sentido. Então o homem é condenado por causa da sua constituição biológica de partir para técnicas de sobrevivência. As primeiras técnicas são compensações de deficiências fisiológicas. É a condição material e biológica que faz do homem um homo faber. As suas construções são respostas àquilo que não foi construído por ele. A construção social da realidade, anunciada bombasticamente no título, se reduz no corpo do texto a uma diferenciada apresentação do homem nos seus limites biológicos e sociais. Dentro desses limites, variações são possíveis e acontecem no decorrer da história, distinguem épocas e culturas. Mas os autores alertam: nossa animalidade está sendo transformada pela socialização, mas não anulada. Assim, Berger e Luckmann. Mais radical do que esses autores, o construtivismo social tomou nas últimas décadas um rumo que tem fortes traços de uma virada culturalista. Difícil por causa do seu ecleticismo e do desconhecimento das suas próprias fontes, responsabilizar diretamente este ou aquele autor pelos produtos teóricos e políticos desse construtivismo radical contemporâneo. Ele não é somente um projeto teórico. O mundo da vida, com suas interações e tradições, não somente linguísticas, está no centro da atenção da militância das mais variadas causas que se reúnem sob bandeiras como Cultural Studies, pós-estruturalismo, pós-colonialismo, construtivismo social e desconstrutivismo ou gender theory. O desconstrutivismo contemporâneo não é mais um método para a interpretação de textos, no sentido de Derrida, mas um instrumento nas lutas culturais acerca de questões como raça, gênero e outros assuntos que merecem, na visão dos seus militantes, ser destradicionalizados ou desnaturalizados. O já mencionado looping conceitual, que coloca novamente a consciência no centro do mundo como demiurgo do real, em detrimento do ser, e nega ou relativiza, em geral, uma realidade independente das observações e fazeres humanos, está completo. O construtivismo radical, na sua fase inicial, já tinha se despedido da verdade absoluta, da objetividade empírica e de um cientista separado do conhecimento e do processo da produção do conhecimento. Desse Nietzsche e Einstein, entre muitos outros, nenhuma novidade. Com isso, Foucault, essa vertente da teoria do conhecimento,
na pluralidade e diferença entre concepções conflitantes do mundo criadas pelo próprio observador. O construtivismo, então, foca em realidades que o próprio conhecimento constrói. A observação do observador, que produz para Luhmann observações de segunda ordem, ainda tem um potencial crítico e pode, porventura, mostrar que alguém somente pode ver o que ele pode ver. Esse olhar está na tradição da reflexividade do próprio processo científico e a boa tradição iluminista criticar a crítica e o crítico e denunciar a filosofia e o filósofo como portadores de ideologia do contexto social do qual pertencem. Marx o diga. Pois a radicalização do construtivismo afasta-se desse impulso inicial e se imuniza contra a própria crítica através de argumentações circulatórias, tautológicas e paradoxais. É mais do que óbvio que construções humanas existem. Isso vale tanto para fenômenos culturais como para artefatos. A argumentação construtivista tira daí sua plausibilidade e força sedutora. A questão somente é até qual limite expandimos o poder construtor do homem. O curioso looping desconstrutivista quer mobilizar conceitos da fenomenologia e ontologia fundamental, os conceitos mundo da vida e a destruição, ignorando que possui exatamente na ontologia de Heidegger seu maior contrapeso e, quiçá, seu profeta, pois foi este autor que chamou atenção para o fato que estava em marcha, já no início do século XX, um empoderamento do subjetivismo desenfreado, veiculando, através da ciência e técnica moderna, um total esquecimento do fundamento destes, do ser. Percorremos o caminho que começou com Husserl e de sua ida às coisas, lembramos da destruição de representações por Heidegger para chegar mais perto ao ser e de sua compreensão ontológica, apresentando finalmente Derrida como autor do conceito de desconstrução e diferença como método de leitura. No construtivismo radical, chega o antropocentrismo ao seu auge, como se fosse de fato o ponto mais alto de um looping hiperbólico. Eu fiz o mundo, diz o construtor, e seu colega diz, são as minhas ideias e palavras que definem como as coisas são. Com isso, como sempre, quando a teoria começa a agitar os teóricos, chegamos à profundeza da genealogia do seu saber, para não dizer a Gênesis. Somente a palavra divina tinha antes do construtivismo radical o poder de criar o mundo. E somente para filósofos idealistas rima a onipotência do espírito com a palavra divina, criadora e primordial. Obrigado.